Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Com muita alegria que iniciamos essa assistência espiritual, contando com a presença de todos esses espíritos amigos que, em nome de Jesus, venham ao nosso encontro nos trazer essas energias que nos beneficiam tanto. E para isso, nós precisamos entrar em contato com esses amigos. E nós fazemos através do nosso pensamento. Pela nossa mente, nós vamos buscando a presença desses amigos queridos, desejando intensamente que, em nome de Jesus, eles venham ao nosso encontro, nos trazer os benefícios do passe. Jesus querido, nós te agradecemos por essa oportunidade de podermos nos reunir à distância e recebermos o teu amparo, recebermos as tuas energias renovadoras, a luz para iluminar a nossa caminhada. Se conosco, Jesus, se conosco, Pai querido, que todos esses mensageiros enviados de Deus possam estar ao nosso lado, atento às nossas necessidades. E durante o tempo em que estivermos aqui reunidos, o nosso pensamento em oração, que nós possamos nos beneficiar desses fluidos amorosos. Mentalizemos assim Jesus, adentrando pela porta principal do local onde nós estivermos, quer seja o nosso lar, o local de trabalho, ou até mesmo um leito de hospital. Com toda certeza, nesse instante, eles estão aqui, presentes, para nos trazer o que necessitamos. E juntos de Jesus, de seus mensageiros, nós vamos sentindo aquela energia de amor e de paz invadindo nosso coração e vamos rogando a Deus que permita com que esses mensageiros nos auxiliem, que ajude a cada um de nós para que nós possamos compreender esses ensinamentos, que nós possamos colocar em prática, porque só vivendo, praticando, é que seremos melhores e felizes. Então nos ajude, Jesus, especialmente nesses momentos onde nos encontramos tão fragilizados, às vezes passando por situações tão difíceis, que ainda levará algum tempo para se resolver, que nós não percamos a esperança, que nós não percamos a paciência, porque nós temos a certeza absoluta do amparo divino, da presença de Jesus dando-nos a força para passarmos por todas essas provações. E assim, unidos em nome de Deus, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E nós vamos aproveitando e envolvendo com muito carinho a Florinda, para que ela sinta o amparo dessa equipe amiga, a sustentando, para que as suas reflexões possam sair de maneira clara e tocar diretamente o nosso coração. Que assim seja. Que assim seja, né? Que beleza, né? Estamos novamente aqui para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. Isso nós devemos fazer sempre, não só aqui, no silêncio do nosso quarto, no silêncio dos nossos pensamentos, estudando o Evangelho, né? Mais atual do que nunca. Todas as palavras de Jesus servem para os nossos dias. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para todos nós, necessário para todos nós, que é o perdão. Perdoar sempre, né? O poder do perdão. Como esse perdão pode influenciar a nossa vida de uma maneira positiva. E se quisermos ler lá na Bíblia ou no Evangelho, nós vamos achar em Mateus, no capítulo 18, nos versículos 21 a 22.
É uma fala de Jesus, um diálogo de Jesus com o Pedro, né? Então, Pedro perguntou a Jesus se deveria perdoar até 7 vezes, que eles tinham o pensamento da cabala, da influência dos números. Então, o número 7 era muito importante para eles, né? Então, Pedro pergunta se deve perdoar 7 vezes. Aí Jesus responde: eu não digo que é até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E aí a gente pergunta, né? Muita gente vai lá e faz na calculadora, na cabeça, ou no lápis, a continha, né? Mas não é o número de vezes que nós temos que perdoar. Jesus não pede isso, perdoe tantas vezes, perdoe sempre. E aí a gente cai num dilema, né? Íntimo de todos nós. É fácil perdoar? Esquecer uma ofensa, nós conseguimos? Às vezes a gente até consegue, mas não é muito fácil, né? Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, já fomos feridos. Já ferimos, já fomos feridos também. Seja por palavras, seja por atitudes e até pelas pessoas que mais nós amamos. E muitas vezes nós guardamos isso dentro do nosso coração. E aí surge a orientação belíssima de Jesus, e ao mesmo tempo desafiadora. Quando Pedro pergunta para ele quantas vezes deve perdoar, imaginando, né? Pedro logo imaginou que ele estava sendo extremamente generoso, porque ele falava 7 vezes, né? Aí Jesus responde, né? Não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, né? Olha que beleza de ensinamento esse de Jesus, né? Como Jesus é sábio, né? Era, não, é sábio, né? Ao ensinar, jogando com as palavras, para ensinar que o perdão não tem limites. E aqui Jesus não está falando para a gente, se nós fizermos a conta aí vai dar um determinado número, ele não está pedindo para a gente chegar até esse número exato, mas que seja uma atitude constante. Então, perdoar sempre, quantas vezes forem necessárias, quantos erros forem observados, e perdoar até que o nosso coração esteja em paz. Porque enquanto o nosso coração não está em paz, nós não perdoamos. Ou seja, nós guardamos ainda aquela mágoa, nós guardamos ainda aquele ressentimento, nós guardamos ainda as ofensas recebidas. E aí, se nós analisarmos o Evangelho, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entender que o perdão é uma lei divina. Deus está constantemente sendo misericordioso, não que ele se ofenda, mas que ele fornece essa misericórdia para todos nós. Mas, principalmente, o perdão vai beneficiar aquele que perdoa. Não é a outra pessoa. A outra pessoa pode seguir adiante, nós não temos vínculos com essas pessoas. Estamos vinculados enquanto guardamos o ressentimento. Então, o perdão, ele liberta quem perdoa, desvincula das ofensas e das mágoas. E perdoar, vamos lembrar sempre, né? Não é a gente ser conivente, ou seja, concordar com o erro, com a ofensa, ou acatar aquilo como sendo verdadeiro para nós, porque às vezes é injusto até, né? Mas perdoar é não ficar recebendo aquela dor, não se submeter dia após dia àquela mesma dor que está nos atormentando, nos cutucando ali de um jeito ou de outro. É libertar-se do peso das mágoas que ficam em nós. E aí nós caímos também em outra questão, né? Por que que é tão difícil perdoar? Aí nós até já sabemos a resposta, né? Porque nós ainda temos muito ego dentro de nós, né? O ego sempre falando mais forte, aquele orgulho, aquela vaidade, aquela dificuldade que nós temos em não aceitarmos os erros nossos e dos outros, né? E aí, cada ofensa que nós recebemos, ou cada dificuldade que nós temos nos relacionamentos, a primeira vontade que aparece é a de revidar e de fazer justiça imediata, geralmente uma justiça injusta, né?
E principalmente a dificuldade de esquecer esses mágoas, esses ressentimentos. Aí não é que a gente vai esquecer o que a pessoa fez, porque aí a gente vai novamente ser vítima, né? Dessa injustiça ou dessa ofensa. Não. É nós acatarmos aquilo como uma dificuldade do próximo, da pessoa, um desequilíbrio da pessoa. Não é para esquecer, mas é que aquilo não nos atinja mais, não nos faça mais mal. E aí nós vamos lembrar também que nós também erramos, que nós também ofendemos, que nós também espalhamos ressentimentos. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós esperamos compreensão, mas também não compreendemos o outro? E principalmente, todos nós estamos no mesmo estágio de evolução. Todos somos espíritos aprendendo, lutando com as dificuldades, superando desafios, superando provas, expiações, dificuldades de todas as espécies. Então, não é fácil para ninguém. Então, perdoar não é uma coisa que nós vamos conseguir agora, de imediato. A partir de agora eu vou conseguir perdoar. Não. É nós estarmos constantemente treinando o perdão, mesmo que não consigamos nas primeiras vezes, mesmo que ainda o ressentimento bate à nossa porta, fica no nosso coração a mágoa, mas vamos aos poucos aprendendo a lidar com isso. E o desafio do perdão, ele está em toda parte, em todos os instantes da nossa vida, não é somente lá na época de Jesus, nos dias atuais, mais ainda, né? Dentro da nossa casa mesmo, nós temos os desafios do perdão. Quantos desentendimentos nós participamos e provocamos, e às vezes também recebemos, né? Quantos desentendimentos, quantas palavras duras, cruéis, ofensas. Ainda dentro de casa ainda talvez seja até mais comum, porque dentro de casa nós temos mais liberdade, né? Menos formalidade, e aí é que as coisas acontecem com mais frequência, né? Então, dentro de casa, que nós sejamos os primeiros a perdoar, que sejamos os primeiros a renunciar às brigas, aos desentendimentos, às opiniões que nunca vão se acertar, porque uma pessoa tem uma opinião, nós temos outra e nós vamos debater isso a vida inteira, porque ninguém vai mudar a sua opinião, ninguém consegue ceder. Então, que sejamos nós os primeiros a não dar, não é para mudar de opinião, mas pode manter a sua opinião, a pessoa manter, mas é não dar sequência àqueles desentendimentos, desavenças, discussões estéreis que não levam a nada. O time do outro vai ser sempre melhor que o meu time vai ser sempre melhor que o time do outro. A política, o meu partido é melhor do que o outro. E assim vai, a vida é isso, né? Mas que nós não tragamos para dentro da nossa casa esses desentendimentos. Que isso desestrutura a família, desestrutura o equilíbrio do lar. Então, que sejamos nós os primeiros a evitar as palavras duras. Vamos aprender a ter gentileza dentro de casa, porque muitos conflitos começam quando nós somos deseducados mesmo, né? Porque não se trata nem de falta de evolução, é falta de boas maneiras mesmo, né? Então, aprendemos a ser gentis com as pessoas, mesmo que as pessoas estejam nervosas, o pai está nervoso, a mãe está nervosa, os filhos nervosos, todo mundo com problema, todo mundo atrasado, vamos ser nós os primeiros. O André Luiz ensina isso, né? Tem um livrinho que todo mundo conhece já, é muito adotado nas nossas reuniões, nos nossos cursos, chama Sinal Verde. Então, eu costumo dizer que o Sinal Verde do André Luiz é um livro de boas maneiras, porque ali ele fala desde quando nós vamos tomar a refeição, sentamos à mesa, falar bom dia, pedir licença, gentilezas que a gente adota em sociedade, por que não vamos adotar dentro da nossa casa? As agressividades desnecessárias, as críticas, né? Principalmente entre os adolescentes, né? Irmãos adolescentes, criticando o outro, brigando. Não, são momentos difíceis da nossa vida, mas faz parte da evolução do nosso espírito. E nós estamos aqui para isso, para nos entendermos, para não, para nos
amarmos realmente, né? Eliminar esses pequenos conflitos, essas pequenas desavenças que há entre todos, né? E no nosso trabalho, então, trabalho material e às vezes até o trabalho voluntário, o trabalho dentro das casas espíritas, das igrejas, também há muitas desavenças, é, muito embate de opiniões, e às vezes nós somos agressivos com as pessoas, com os colegas de trabalho, somos indisciplinados conosco mesmo e ofendemos mesmo, né? Sempre aquele azedume, aquela vontade de satirizar tudo, o deboche, isso é tão comum, né? Que a gente vê as pessoas que ficam sempre provocando as outras, desrespeitando às vezes, né? Com apelidos, com coisas que acabam ofendendo a pessoa. E aí, quando a pessoa vai revidar, é tarde demais, porque já veio a ofensa, já veio a agressão. E aí nós causamos os desequilíbrios do ambiente, as pessoas ficam ressentidas conosco, nós agredimos também as pessoas, porque também nós, muitas vezes, somos nós que fazemos isso, né? Agredimos primeiro e não podemos reclamar, né? Que já que nós tomamos a iniciativa, então vamos tomar a iniciativa de pedir desculpas, saber pedir perdão também, né? Então, no nosso trabalho, que os conflitos sejam minimizados da melhor forma possível, socialmente falando, né? Lei de sociedade. Nós não sabemos viver em sociedade. Nós não respeitamos os direitos dos outros, nós não temos empatia, nós ainda não conseguimos respeitar o nosso espaço e o espaço do outro. A gente avança, lembra sempre que o direito do outro começa onde termina o nosso, né? Então a gente pode ir até um determinado campo, dali para frente é um direito do outro. Então, todas essas injustiças, todos esses conflitos, eles são possíveis de serem superados. Até pela boa educação, pelas boas maneiras e também por não ficarmos ofendidos com qualquer coisa, não guardarmos ressentimentos, porque aí essa coisa vai se prolongando no dia seguinte, nos outros dias, na semana, aí corta a amizade, cara feia, agressividade. Não há como ter equilíbrio num ambiente desses, né? Então, que sejamos, de novo, nós os primeiros a partir para a reconciliação. E nas redes sociais, então, né? Que a gente hoje passa a maior parte do tempo em rede social, conversando com as pessoas, no WhatsApp, seja onde for. Nós costumamos também ser extremamente agressivos, nem que seja um emoji lá, uma figurinha. Às vezes vai com uma agressividadezinha, uma pedradinha, uma flechadinha, né? Sempre tem isso aí. A maioria das pessoas leva na brincadeira, mas muitas pessoas não levam, né? Muitas se ofendem e começa um rebate de ideias, de ofensas. E aí entra a frase de Jesus: perdoa sempre. Vale para todos os lados, não só para o nosso lado, mas para o lado do outro também, né? Então, perdoar desses contextos todos de trabalho, de rede social, de família, de amizades, de casa espírita, de igreja, de todos os lugares onde nós atuamos, até no trânsito, né? Perdoa, deixa. Eu vejo cada discussão que eu falo, gente, daí para um crime é um passo, um desequilíbrio, uma invigilância. E nós sabemos a influência espiritual atuando nisso tudo, né? É uma coisa boba que se prolonga lá, para trânsito, desce todo mundo, vai embora, segue adiante, não guarda. A pessoa ofendeu, não quer, não aceita essa ofensa, mas não aceitar revidando. Não aceita porque bloqueia e vai em frente, aquilo não te atinge mais. Essa é a lição verdadeira, que nós não sejamos atingidos pelo azedume das pessoas, pela maledicência, pelas coisas, passa adiante. Agora, nós temos um orgulho muito exacerbado, né?
uma vaidade muito ainda para ser trabalhada. E a gente pega, não, eu vou atrás, eu vou revidar, eu vou explicar, eu vou fazer. Não vai fazer nada, fica quieto. Guarda tudo isso sem sofrer. Deixa de lado isso. Guarda no sentido de deixar de lado. Joga fora, faz um pacotinho e joga fora. Quando nós não aceitamos as coisas, não precisa revidar, nem devolver. Guarda o pacotinho lá e queima, joga fora, não sei. Queimar no sentido, das ideias, né? E aí vem aquela pergunta que nós devemos fazer todos os dias para nós. O que eu estou carregando dentro de mim, dentro do meu coração, dentro da minha mente, dentro do meu espírito, que eu já poderia ter me libertado disso, que às vezes tá aí as doenças de origem nervosa, né? As ansiedades, as depressões, às vezes nós nos magoamos de uma tal forma porque uma pessoa criticou um cabelo, uma roupa, a gente deixa ainda a vaidade tomar conta, né? O orgulho. Então, o que que eu estou carregando dentro de mim que eu já poderia ter me libertado há muito tempo? E tem até aquela figura, né? Que em muitas dinâmicas é usada essa figura da pessoa que carrega um saco com duas pedras, uma em cada mão. Uma das pedras, um dos sacos com a pedra representa as ofensas e outras os ressentimentos guardados. E a pessoa vai caminhando com aquelas pedras nas costas, não são pedras pequenas, são pedras maciças, pesadas. E aí a pessoa vai se encurvando cada vez mais, vai se encurvando ao peso das pedras, até o ponto desse peso ficar insuportável. Olha os nossos ressentimentos guardados, né? E aí alguém pergunta, mas por que que você não larga essas pedras, né? Aí a pessoa fala, mas eu tô tão acostumada a carregar isso aqui que eu não sei viver sem carregar esse peso. Somos nós, né? Carregando sacos de pedras desnecessários só porque nós estamos acostumados ou então não tivemos ainda a consciência aberta, a visão aberta para olhar nas nossas mãos uma simbologia e ver que estamos carregando peso desnecessário. Não precisa isso. Só porque você está acostumado com aquilo, não trabalhou a sua consciência, não trabalhou ainda a sua inteligência espiritual para perceber até que ponto nós estamos carregando peso desnecessário. E aí o perdão é justamente a soltura dessas pedras. Quando nós abrimos os olhos e falamos, mas por que que eu estou carregando isso? Coisas de 10, 20 anos, ressentimentos, às vezes sem falar com um familiar, com uma pessoa, por não sei quantos anos, às vezes uma pessoa até de relacionamento próximo, não conseguimos nem. Deixa para lá, solta essas pedras desnecessárias, né? Então, perdoar, além de ser uma lei divina, é um ato de amor, não para com as outras pessoas, mas o amar a si mesmo, conforme disse Jesus. Tem que amar o próximo, mas primeiro tem que amar a si mesmo. Então, é um ato de amor para nossa saúde mental, para nossa saúde espiritual, a nossa saúde psicológica. E de novo a frase de Jesus, né? Jesus é extremamente sábio, né? O perdão é sem limite, meus filhos. Ele falava, né? Meus queridos amigos, né? O perdão é sem limite, não é 7 vezes, não, Pedro. Pedro achou que estava sendo até generoso. Oh, ok, vou perdoar 7 vezes. Não, Jesus, o quê? 7 vezes, o quê? 70 vezes 7 vezes, ou seja, um número infinito de vezes, né? E esse perdão sem limite, ele vai nos trazer um caminho de libertação. Um passo essencial, um start aí que você vai dar, essencial para a sua paz interior. Essa é a finalidade do perdão. Você buscar uma paz verdadeira, uma paz de consciência. E aí, então, para encerrar as nossas reflexões sobre o perdão, nós vamos lembrar de algumas questões que precisam ser respondidas, mas também precisam ser finalizadas na nossa vida. Quem hoje na minha vida precisa do meu perdão?
Quem eu preciso perdoar? E será também que eu preciso me perdoar também de coisas que eu fiz para as outras pessoas, que às vezes as pessoas não estão nem lembrando e eu estou lá me massacrando com uma coisa que eu fiz que a pessoa às vezes nem percebeu, ou já esqueceu, deixou para lá, ou está em outra, como diz, né? Então, se perdoar também é se amar. E perdoar não é esquecer as coisas que fizeram, porque isso está na nossa memória, né? A memória, graças a Deus, funciona bem, né? Então, não é para esquecer realmente, mas é para lembrar sem dor. Mesmo que aquilo venha, né? Você olha a pessoa e fala, puxa, aquela pessoa em determinado momento foi cruel comigo, mas isso não me incomoda mais. Deixou de ser importante. Não tem mais ressentimento. Isso é paz interior. Vamos pensar nessas questões, de quem precisa do meu perdão e se eu preciso do meu perdão para mim mesmo também, não é? Porque quando eu me perdoo, eu também estou me libertando, porque errar todos nós erramos. Faz parte da nossa evolução espiritual, faz parte da condição que nós estamos aqui na Terra ainda, que é essa condição de planetas de provas e expiações, onde atuam os espíritos imperfeitos. Ok, nós somos espíritos imperfeitos, ok, nós somos espíritos necessitados, erramos muito e erraremos muito, mas vamos ser otimistas. Isso não vai mais me machucar. Vou procurar não errar mais, né? Conforme Jesus falou. Vai e não erre mais. Mas se eu errar, vou procurar consertar o meu erro e entender que eu ainda sou um espírito imperfeito, que estou em evolução. E procurar estar sempre sintonizados na esfera mais alta. Nada desses ressentimentos, rasteios, materiais próprios da inferioridade. Sintonize em coisas mais elevadas. Alimente o espírito para tal paz interior ser bem-vinda, né? Nós precisamos estar sintonizados com espíritos superiores, elevados, que amam o bem. Isso a gente faz através da prece. Então, preces, leituras, pensamentos bons. É isso que os espíritos recomendam constantemente nas orientações espirituais, porque é difícil fazer isso. E só o que nós precisamos é isso. Então, perdoar sempre, sem limite. Esquecer ou deixar de lado, né? Não carregar para dentro de si as mágoas e os ressentimentos. Que Jesus possa, então, nos inspirar sempre com essas palavras tão sábias que ele trouxe para todos nós. Muita paz a todos. E com essas reflexões tão importantes para cada um de nós, voltados novamente para esse encontro com Jesus, nós vamos pedindo ao Mestre, nos ajude e possamos praticar essa lição do perdão, que possamos compreender os nossos próprios erros e os erros daqueles que nos machucam, que possamos nos libertar das angústias, da mágoa, de toda essa dor que o nosso orgulho, a nossa vaidade ainda provocam em nossos corações. Que nos libertemos desses sentimentos e possamos assim encontrar essa paz que nós tanto necessitamos. Nos ajuda, Jesus, a termos essa alegria de viver, a termos a compreensão, o entendimento, a aceitação do comportamento daquele que convive conosco. Nos ajude a despertar as qualidades que trazemos como filhos de Deus, a qualidade do amor, do perdão, da beneficência, tantas coisas boas que nós temos que ainda não prestamos tanta atenção. Nesse instante, Jesus nos ajude para que nós tenhamos saúde, que nós tenhamos paz, coragem, bom ânimo, equilíbrio,
força e fé nos ajude a termos sempre a alegria de viver, a termos força para enfrentar as dificuldades, a termos paciência para saber esperar os momentos certos de agirmos e esperar também um momento onde aquela provação irá passar. Jesus, ilumine a nossa família, os nossos entes queridos, que todos nós possamos ser amparados e fortalecidos no bem, nessa busca dos seus ensinamentos, da vivência da sua palavra. Ilumine aqueles, Jesus, que ainda se recusam a te seguir, a te entender, que essas pessoas possam refletir e pensar que não existe nenhum caminho para sermos felizes se não for através da vivência das leis divinas. Que todos possam encontrar nos credos religiosos, nas doutrinas, nas filosofias, essa força que necessitamos para nos conectar com o Criador e fazermos o bem. Derrama suas bênçãos, Senhor, por aqueles que estão com os corações oprimidos, angustiados, a ponto de desistirem da vida. Vibremos muita coragem, bom ânimo, força, alegria e esperança, para que esses corações possam encontrar dentro deles essa força reabilitadora. Que mãos amigas também ajudem para que eles superem esse momento difícil. Que a paz, que a união, a fraternidade possam envolver todas as pessoas deste planeta, para que esse planeta seja mais fraterno, mais amoroso, mais compreensivo, que as pessoas de bem cheguem ao poder, que todos aqueles que ainda estão movidos pela vaidade, pela arrogância, pela ganância, possam ser afastados, para que possamos assim, Senhor, contribuir para a regeneração desse planeta. Te pedimos mais uma vez, Mestre querido, por cada um de nós, que nesse instante os teus mensageiros aqui ao nosso lado possam nos envolver nessas vibrações fortalecedoras, que possamos receber o passe das mãos invisíveis desses amigos queridos, que eles tragam nessa energia tudo o que nós necessitamos para a nossa saúde do físico e para a saúde da alma. Que nós possamos abastecer a nossa coragem, a nossa vontade, a alegria e a fé. E que assim todas essas energias, que são derramadas como se fossem pétalas de rosa coloridas, vão tocando a cada um de nós e nos deixando num enorme bem-estar. Cada pétala que nos toca, nós vamos nos sentindo mais alegres, mais corajosos, mais felizes, mais harmoniosos, com mais paz em nosso coração. E assim sentindo que essa cúpula de luz nos envolve, sentindo que a água que deixamos aqui ao nosso lado também se transformou nesse foco luminoso. Nós vamos, ao ingerir a água, mentalizar todos os benefícios sendo distribuídos para o nosso corpo. Nós vamos sentir que a cada oração que fazemos, nós vamos realimentando essas energias do passe que estão sendo doadas para cada um de nós nesse instante. E assim, amparados e iluminados por Deus nosso Pai, nós nos despedimos no dia de hoje, rogando a Jesus que possamos estar mais uma vez aqui reunidos, numa próxima oportunidade, que possamos permanecer envoltos no amor e na paz de Jesus. Que assim seja, meus queridos, graças a Deus.